Glória a Deus, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero falar sobre, sobre a dependência de Deus e como que é importante a gente. Eu tenho falado sobre isso, sobre dependência para mim, e depender de Deus é você confiar o controle. É uma palavra muito difícil, né, de ser vivida. Muito se é falado sobre depender, mas, cara, a dependência de Deus, ela é desafiadora. Então, agora que eu estou no calçadão aqui, já são 10 horas da noite e cumprindo aqui o propósito ao qual Deus me chamou, pregando o Evangelho através do YouTube, né? Tá frio, tá solitário aqui, mas estou com Deus e quero falar sobre isso, cara, sobre a dependência de Deus. A gente aprende sobre a dependência com o povo de Israel, em vários momentos da palavra de Deus, né, na verdade, mas a gente vê a dependência de Deus quando o povo de Israel ele ainda estava cativo, né, no Egito. E aí Deus levanta Moisés para libertar o povo. E você vê que em meio a tantas lutas, né, como foi, a gente viu ali o poder de Deus também, porque Moisés ele foi levantado, né, falou com o faraó não queria, veio as pragas, e depois que o povo saiu do Egito, né, passando no Mar Vermelho e atravessando, né, e depois que eles chegaram no deserto, eles começaram a sentir sobre a dependência, porque quando Deus ele quer romper algo na nossa vida, cara, não vai ser fácil, não vai ser sem dor, não vai ser sem desafios, porque eu tenho falado isso aqui no canal, às vezes a gente ora, Deus, muda a minha vida, Senhor, quero transformação, quero milagres, eu quero crescer, e Deus ele permite os desafios. E foi o que aconteceu, o povo clamou, cara. Até preguei, também falei sobre isso em outro canal, mas senti de falar mais sobre a dependência, usando esse contexto também. Não, agora você fica apagando toda hora, enfim. E aí, cara, quando o povo chegou lá no deserto, eles começaram a reclamar, porque eles começaram a sentir medo, porque eles dependiam de Deus. E a dependência de Deus, quando você está na carne, cara, ela gera medo, gera desconforto. Porque você, cara, está preso às suas limitações. E não, cara, Deus, ele pede, né? Ele quer que a gente viva a fé, a obediência. Porque quando a gente está na carne, quando a gente está no natural, a nossa tendência ela é desanimar, ela é murmurar, ela é questionar, ela é olhar para o passado, e foi exatamente o que eles fizeram, eles estavam já libertos, cara, saíram, né, eles eram escravos no Egito, e eles estavam na travessia para a terra prometida, né, que era Canaã, né, chegando no deserto eles começaram a sentir, cara, medo, começaram a olhar para trás, e até, né, falaram contra Deus. Também Moisés, por que você nos perturbou? Porque nós éramos escravos, mas a gente tinha comida, a gente tinha carne, a gente tinha um monte de coisa. Mas eles eram escravos, oprimidos, né? Não tinham liberdade. E quando realmente foram livres, Deus o libertou. Aí eles sentiram medo, cara, porque eles não entenderam a logística de Deus sobre aquele tempo, que era, cara, não mais ficar preso a migalhas,
e Egito dava para eles, mas a abundância de Deus, às vezes a gente tá nesse contexto, cara, na nossa vida, e tudo que a palavra de Deus, né, tudo que aconteceu na palavra de Deus, cara, evidencia nos nossos dias. Talvez você, cara, Deus permitiu você sair de um trabalho, rompeu esse ciclo, e você agora tá com medo, cara, de se lançar para um novo. Às vezes você sempre teve um sonho de ser empreendedor, de você abrir um negócio, e Deus está te dando essa oportunidade através de um novo ciclo que Ele abriu. Mas você fica com medo, e agora vários questionamentos, como, quando, de que forma. E o ser humano, cara, ele naturalmente quer as coisas tudo bonitinhas. E no reino de Deus não funciona assim, cara. Isso evidencia, né, a palavra lá no povo de Israel. Eles, cara, foram libertos, chegaram no deserto, aí Deus mandou lá chuva de codornizes, né, que era tipo carne também, fez chover alimentos, né, só que eles, cara, começaram a guardar para o dia seguinte, cara, o que Deus mandava, que era só para aquele dia. E sabe o que Deus fez? Aquele alimento que eles guardavam para o dia seguinte, tipo, vou dar uma desperta aqui, eu vou já guardar para o dia que vai que Deus não esquece de me dar, tipo assim, isso é dúvida, cara. E a dependência de Deus, cara, é você se lançar sem reservas, sem medo, confiando em Deus. E é sobre isso, cara, que é a palavra, é sobre isso que Deus está falando, movimentando na sua vida. Ele quer que você confie plenamente no seu poder, porque quem te fez a promessa é fiel para te sustentar no cumprimento da promessa, cara. Não pense que você vai viver a promessa só porque você vai se preparar, não. É dependente de Deus, para o preparo, para, né, a terra prometida. Você acha que o povo de Israel, ele conseguiria atravessar, né, para chegar a Canaã só porque tinha que ter preparo da parte dele? Não, cara, é porque Deus estava com eles durante o processo, durante o preparo, durante a jornada. A gente acha que a gente tem que fazer a nossa parte, mas, cara, Deus, ele vai condicionar a nossa parte na sua presença, no seu poder, no seu direcionamento, porque se você não tiver Deus durante o teu processo, se você não tiver Deus durante a tua jornada, durante o teu deserto, cara, você vai perecer. Eu falo para você, não vai dar certo, porque você vai racionalizar o que Deus está falando para você fazer. E você vai tirar Deus do centro, e você vai colocar você no centro, e você vai se quebrar, você vai se frustrar. Porque com Deus no cenário, no povo de Israel, na travessia, eles ficaram com medo, eles duvidaram, eles começaram a questionar, falar contra, a querer voltar atrás. E é sobre isso que eu quero falar, a dependência, cara. Ela nos move a confiar, e a confiança, cara, ela é sobrenatural, não faz sentido. É loucura para os homens você viver da dependência de Deus. E toda vez que Deus te lança uma palavra de dependência, cara, sabe que sempre vai se levantar oposições para te confrontar, para dizer que você tá maluco, que você, cara, você pirou, você tipo, aboliu a tua parte, vão tentar te levantar, vão tentar te fazer lutar contra isso. E não, cara, às vezes Deus, ele te chamou para viver a loucura de você viver o seu deserto, mas você chegar do outro lado, entendeu? E a dependência, cara, ela é fundamental para viver todas as promessas. Então saiba disso, se você hoje tem uma promessa da parte de Deus, sabe, cara, só vai acontecer se você depender de Deus até o fim, continuar firme. Não tem outro caminho, não tem outra alternativa. Eu vou cumprir, eu vou obedecer, eu vou com Deus, porque você não tá sozinho, cara. A dependência, por mais que pareça que o cenário esteja... Não, cara, você não tá sozinho. Deus, ele abre a porta, Deus sustenta, Deus faz, porque, cara, isso tá claro também em Mateus 6,
que diz, cara, que a gente não pode, não deve viver ansioso por coisa alguma, porque Deus, Ele sabe o que a gente precisa, e assim como Ele alimenta as aves do céu, assim como Ele sustenta, Ele não só criou o universo, não só criou o mundo, mas também sustenta com a sua palavra, sustenta com o seu poder tudo que há no universo, os alimentos para os animais, que dirá, cara, a nossa vida. E por várias vezes Deus, Ele mostra isso claramente, que a gente vale mais do que passarinhos, que Deus ele se preocupa com o seu povo, que Ele tem prazer em cuidar de nós. Então, cara, viva a dependência de Deus. Se você está inserido nesse cenário, é Deus te falando: meu filho, continua dependendo de mim, não importa quem se levante, e principalmente ajudar a família, o que se levanta em oposição contra, cara. E não é sobre isso, entendeu? Então, cara, saiba disso. Você precisa se posicionar, você precisa não ficar voltando atrás, mas ter firmeza, posicionamento. Foi Deus que te deu essa palavra, Deus que te deu essa promessa. Então apenas obedeça, apenas, cara, siga firme na obediência a Deus, porque se você obedecer, confiar, não ficar com medo e entregar o controle, e você obedecer e viver a dependência de Deus, cara, saiba que Deus, Ele vai sustentar você e você vai chegar do outro lado. Então, a dependência, cara, ela é uma graça para nós. A dependência de Deus, ela é tudo que nós precisamos. Porque, cara, se você ficar preocupado e querer fazer do seu jeito, da sua maneira, cara, você vai se frustrar, você vai se quebrar. Quantas vezes eu tentei fazer do meu jeito e agradar a Deus dessa forma? E não, cara, não é sobre isso. É você fazer do jeito dele. E Ele precisa que você confie, dependa dele. Ele tem prazer nisso, porque isso gera fé, isso gera o exercício da fé, cara. Então saiba que toda vez que você quer mudar de vida, que você está a um passo de romper ministerialmente, qualquer área da sua, cara, tu vai viver uma afronta, tu vai viver um cenário assustador que te leva a viver a dependência de Deus. Então saiba disso, cara, você foi escolhido para viver em dependência de Deus. Os escolhidos, né, os eleitos, aqueles que realmente são encontrados por Cristo, cara, eles não têm outra opção, cara, é depender de Deus. A sua vida está nele, a sua vida é dele. Então, cara, por que você vai temer? Qual é o medo? Quando você confia em quem te sustenta, que é Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra e do mar, e de tudo que neles há, cara, Ele é o teu sustento, Ele é a tua força, Ele é o teu escudo, Ele é a tua fortaleza. Se eu estou falando sobre isso, é porque você precisa, cara, ouvir a mensagem de Deus sobre a sua vida. Há quanto tempo, desde que eu cheguei em Portugal, cara, não vivi a dependência de Deus, sempre procurando atalhos, sempre procurando emprego, assim, de uma forma, e não só emprego, mas um sustento humano. A gente tem essa tendência, cara, a gente precisa trabalhar, a gente precisa, mas às vezes Deus está tirando você desse cenário para você viver o que Ele te prometeu, cara, de negócios, de promessas, de sonhos. E Ele quer te fazer prosperar 1000 vezes mais, mas você está limitado a migalhas, igual o povo de Israel. Então se liberta, cara, de toda mesmice, se liberta de todo o comum da sua vida, cara. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolhe os loucos, cara, que têm coragem para viver isso. Pode olhar os heróis da fé, quão loucos eles eram para obedecer uma palavra de Deus. Moisés falar contra Faraó, cara, isso é maluquice, mas ele foi e viveu essa obediência. E ele sustentar essa missão também de ser o líder do povo, cara, só pela graça, só pela dependência de Deus. E mesmo assim,
Moisés, um homem de Deus, se irou contra o povo, bateu lá na pedra, e por conta disso ele não pôde entrar na terra prometida. Então, cara, é sobre dependência de Deus. Chegou a hora, cara, de você entregar o controle. Chegou a hora, cara, de você não mais terceirizar para ninguém, mas de você confiar em Deus. Ele que te escolheu, Ele que tem para sua vida abundância, infinitamente mais. Então saiba disso, meu irmão. É tempo de depender É tempo de depender de Deus. É tempo de você confiar em Deus. É tempo de você entregar o controle. Então saiba disso, meu irmão. Deus que te sustenta, é Deus que move todas as coisas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que entendem essa palavra. Agora saiba também, a obediência é um desafio, você vai ter que encarar coisas novas, entendeu? Mas, cara, com Deus, quando você entrega o controle, quando você vive o seu propósito, sua identidade, o teu chamado, cara, você sente o poder de Deus te envolvendo. Cara, eu tenho vivido os melhores dias da minha vida, mas os piores dias da minha vida também. Não sei se você entende isso. Os melhores dias da minha vida foram nos meus piores momentos. Porque agora eu tô podendo, cara, me reencontrar. Eu estava perdido, cara, achando que estava fazendo as coisas certas, por mais que estava fazendo aqui, né, a obra, né, no GI, Grupo de Impacto, reuniões que aconteciam na minha casa, mas, cara, eu estava perdido, frio, morno na presença de Deus, apenas seguindo um ritual, uma liturgia. Mas não é sobre isso, é sobre identidade, propósito, missão. Cara, eu queimava por Jesus em Paquetá. Eu orava por esse momento. Eu orava, Senhor, me leva para as nações, eu quero falar de Jesus. E, cara, isso, os problemas desse mundo, os problemas, eles me tiraram do foco. Mas Deus permitiu um caos para que Ele pudesse me dar esse restart, voltar à essência, cara. É sobre isso que Deus tem falado sobre mim, comigo, nesses últimos dias de 2025. Cara, é sobre voltar à essência, é voltar a queimar por Jesus como você queimava, é você depender da graça de Deus, é você viver, cara, para a glória de Deus. Quando você confia em quem que te sustenta, quando você volta à essência, cara, nada te para, você vive, cara, uma atmosfera de avivamento. Então é sobre isso, meu irmão. Acorda, desperta. Deus quer te usar, Deus quer mover sobre a sua vida. Então saiba disso, meu irmão. Deus tem o melhor para a sua vida, mas você precisa se posicionar, você precisa voltar, cara. Eu estava perdido, mas então Deus me resgatou, e agora, desde então, que aconteceu várias coisas na minha vida. Eu comecei esse canal que há quantos anos negligenciando porque não me via pronto. E agora Deus já acelerou isso. Eu abri o canal, comecei a pregar a palavra todos os dias aqui. E me sinto feliz, porque é bom fazer a obra de Deus. É bom você viver na dependência de Deus. Deus está mudando todo o cenário da minha vida para a obediência, para renúncias, para viver a dependência e a graça. Eu me reencontrei com o meu propósito, com o meu chamado, com a minha identidade. Não existe nada melhor do que isso, cara. Isso preenche o meu coração. Isso acelera na minha vida. Oh, Deus, faz a tua obra, Pai. Cuida de nós. E é isso. Que o Senhor possa te abençoar. Que Deus te guarde, te livre de todo o mal. Que Deus possa ressuscitar a sua adoração, a sua vida com Deus, o seu relacionamento. É sobre depender de Deus, é sobre confiar tão somente.
Então, cara, tudo se faz novo na nossa vida. Deus é fiel, Deus cuida de nós, Deus é bom. E é isso, cara, eu me sinto muito feliz porque tudo se fez novo na minha vida e eu creio que é só o começo. E é isso, Deus te abençoe, fica com Deus. E se você puder, se inscreva, curta, compartilhe, cara, para que essa mensagem chegue nas pessoas certas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus é bom, valeu, fica com Deus, um abraço.